Pessoal, vamos lá, eu tive que gravar a parte 2 porque deu um probleminha, aí eu tive que fazer separado, mas vamos aqui recapitular algumas coisas e vocês observam que eu até já tinha iniciado a responder, mas eu vou chegar lá nessa parte. Então, vamos aqui ler o exemplo 2. Com velocidade média de 80 km por hora, fiz uma viagem em 6 horas. Se a velocidade fosse de 60 km por hora, em quanto tempo eu faria essa viagem? Bom, pessoal, como vocês observam aqui, ó, eu já separei aqui as grandezas. No caso aqui eu vou ter velocidade e tempo. Por que velocidade? Já no início, ó, com velocidade média de 80 km por hora, eu sei que velocidade vai ser uma das minhas grandezas. E como vocês observam, por que eu coloquei 80 aqui? Porque é a velocidade média inicial. Fiz uma viagem em 6 horas. Aí lá no tempo, ó, vocês observam que aqui eu já coloquei o 6, não foi? Com essa velocidade de 80, ele levou 6 horas para poder fazer a viagem. Se a viagem fosse de... Aliás, se a velocidade fosse de 60 km por hora, que aqui é a segunda, como eu coloquei, em quanto tempo eu faria essa viagem? Então pronto, ó. Se com 80 km por hora levou 6 horas, com 60 km por hora eu vou levar X. Então é um valor que eu vou ter que descobrir. Aí você já observa o seguinte, ó. Na grandeza da velocidade, eu coloquei essa setinha aqui para baixo. Por quê? Porque se você observar aqui, ó, inicialmente eram 80 km por hora e foi para 60. Houve um decréscimo, né? Diminuiu. Por isso que eu indiquei com essa seta para baixo. Já aqui no tempo, ó, vamos tentar deduzir o que é que vai acontecer. Gente, se com essa velocidade aqui de 80 km por hora, ele levou 6 horas, se eu tiver 60 km por hora, ou seja, se eu diminuir a velocidade, eu vou levar mais tempo ou menos tempo? Mais ou menos que 6 horas? Se a velocidade diminuiu, evidentemente que eu vou precisar de mais tempo. Então esses valores aqui, ó, de 6 horas inicialmente, ele vai o que? Aumentar. E aumentando, eu utilizo a seta para cima, certo? Feito isso, ó, eu observo o seguinte. No meu primeiro exemplo, vocês observam que o tempo e a quantidade de peças, a setinha está para cima. E com isso eu disse que se tratava de grandezas diretamente proporcionais, certo? Só que nesse meu exemplo 2, você observa que eu tenho na grandeza velocidade uma seta para baixo e na grandeza de tempo uma seta para cima. Então, tá inverso, né? Logo, pessoal, como eu tinha dito anteriormente, se as duas setas forem para cima ou se as duas setas forem para baixo, eu vou estar falando de grandezas diretamente proporcionais. Mas nesse caso aqui do exemplo 2, eu tenho uma seta para cima e outra para baixo. Então aqui eu vou estar falando de grandezas inversamente proporcionais. Então, a gente vai ter que analisar, pessoal. Toda vez que eu estiver fazendo uma regra de 3, eu tenho que verificar as grandezas, qual que aumenta, nesse caso aqui, qual que diminuiu, né? E qual que vai aumentar, para poder definir se é grandeza inversamente proporcional, que é esse caso, ou diretamente proporcional, como foi o exemplo 1. Pronto, já descobri que aqui eu tenho grandeza inversamente proporcional. Gente, nesse exemplo aqui, ó, como se tratava de grandeza diretamente proporcional, eu fiz a multiplicação cruzado, ó, certo?
Mas, nesse segundo exemplo, como eu estou falando de grandeza inversamente proporcional, a multiplicação que eu vou fazer aqui, ó, vai ser dessa forma aqui, nesta sequência. Diretamente eu fiz cruzado, mas aqui eu estou falando o que de inversamente proporcional. Então eu vou ter 60 vezes x e 80 vezes 6. 60 vezes x. Se eu tenho um x apenas e vou multiplicar por 60, eu vou ter 60x. Isso vai ser igual 80 vezes 6, pessoal. Aqui é só a tabuada, né? 6 vezes 8, 48. Aí tem esse zero, vai ficar 480. Pronto. Eu sei que 60x é igual a 480. E esse x sozinho, que é o valor que eu quero encontrar, ele vai ser quanto? Eu repito x, aliás, eu isolo, repito o que tem aqui, 480. Aí lembram do que eu falei anteriormente, ó? Entre o 60 e o x, eu tenho uma multiplicação. Mas eu quero saber o valor do x sozinho, não é isso? Então, esse 60 não vai poder ficar desse lado da igualdade. Vou ter que passar para o outro lado. Só que a partir do momento que eu passo ele para o outro lado, ele tem que ir com a operação inversa. Inversa a quê? Aqui tem uma multiplicação, não é? O inverso da multiplicação seria a divisão. Então, 60 estava aqui, vai passar para cá dividindo. Agora eu sei que x vai ser igual a 48 dividido por 60. Esse zero com esse zero eu posso cortar. 48 dividido por 6, tabuada também, certo? 8. Por que é 8? 8 vezes 6 é igual a 48. Então, 48 dividido por 6 é igual a 8. Eu tenho que x vai ser igual a 8. 8 o quê? Vamos lembrar aqui o que a pergunta está falando. Se a velocidade fosse de 60 km, em quanto tempo eu faria essa viagem? 8. A velocidade na questão está me falando de horas. Então, aqui seriam 8 horas. Ok, pessoal? Tá aí a resolução da atividade da semana passada. Aliás, explicação, né? Para a nossa próxima atividade que eu vou passar para vocês.